tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou advogada e sócia do escritório Souza Pereira Advogados e eu tô aqui hoje para responder uma pergunta que nós lançamos lá no nosso perfil no Instagram, que foi a seguinte: é possível pedir indenização por danos morais dentro do processo de divórcio? A maioria entendeu que sim, que é possível, e essa resposta está correta. Mas quando vai ser possível? É em todos os casos? É em qualquer caso? Não, não é. A simples vontade de alguém de se divorciar, de não mais estar casado, não é fundamento válido para o pedido de indenização por danos morais. Até porque estar casado ou não depende da vontade única e exclusiva de cada pessoa e é um direito potestativo, é um direito que não abre margem para uma discussão, que não exige provas, fundamentos, nada disso. Então, qualquer um, a qualquer tempo, pode decidir se divorciar ou dissolver ali a união estável. Ótimo, dito isso, quando vai ser possível, então, formular tal pedido? Eu trouxe para vocês alguns casos que entendo que são muito representativos da ideia, porque não há um texto legal, não há um dispositivo de lei que diga, que aponte num rol taxativo quais são os casos, os únicos casos que ensejam a fixação de danos morais, de indenização por danos morais. A gente não tem isso. Então, tal fixação vem da análise de caso. Então, nós analisamos cada caso para entender quais são as particularidades desses casos e, então, ver se ali está presente alguma razão, alguma motivação que permita o pedido de indenização. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é o da traição, que resulta em contaminação do outro cônjuge com alguma doença sexual, alguma doença sexualmente transmissível. Então, assim, vamos exemplificar. Você tem um casal e aí o marido, ele trai a esposa, só que nessa traição ele não usa preservativo, ele fica com alguém fora do casamento, volta para casa, fica com a esposa também e transmite para ela essa doença. Nesse caso, ela pode sim pedir indenização por danos morais, porque esse marido tinha o dever de cuidar da saúde, da integridade física, da saúde da sua companheira, da sua esposa. Outro caso também é o de violência doméstica, e esse caso é muito importante de falar aqui para vocês, considerando o percentual elevado que nós temos aqui no nosso país, no Brasil, de mulheres que sofrem violência doméstica. O número de mulheres que sofrem violência doméstica é muito maior do que o número de homens que sofrem esse tipo de violência. Não estou dizendo com isso que homens não passem por essa situação. É fato que passam também, e isso também permite que eles façam o pedido de indenização por danos morais, tá? Mas é um tema que é muito mais sensível para as mulheres e, por isso, é muito importante que todas nós saibamos que é possível, sim, pedir indenização por danos morais nesse processo de divórcio. Então, além de acionar a polícia, a depender do caso, além do processo criminal que esse agressor vai precisar enfrentar, você também pode, contra ele, formular esse pedido para que ele te indenize. É claro que isso não vai reparar os danos que foram sofridos, as lesões e os traumas, mas isso já pode começar a ajudar de algum modo. E também, e aí esse caso é um pouco mais polêmico, quando há uma expectativa, quando uma parte cria muita expectativa, alimenta muita expectativa no outro cônjuge e frustra, principalmente se houver, nesse caso, envolvimento financeiro. Então, eu vou trazer um outro exemplo. Esse exemplo, inclusive, é de um atendimento que eu tenho feito. É óbvio que eu não vou citar nomes e também não vou dar detalhes do caso, mas para que vocês possam entender. Isso acontece muito aqui no Brasil. O marido foi para outro estado para trabalhar, porque ele conseguiu um trabalho que remunerava bem em outro estado e não estava conseguindo um trabalho tão bom quanto aqui no Rio de Janeiro. Então ele foi para outro estado e disse para a esposa, com quem ele tem, 2 filhos,
que ele iria na frente, ia trabalhar, assim que ele recebesse o salário, ele ia buscar uma casa que comportasse a família toda. Então, todos iriam para lá para morarem juntos e darem continuidade àquela relação familiar já existente. Acontece que, a partir do momento que ele foi para lá, ele começou a se distanciar da esposa. E ele era o principal provedor. No momento, inclusive, no momento da ida dele, ela estava desempregada. E ele foi e mantinha com ela contato, porém, muito diferente do que costumava ser, com muito menos intensidade, com muito menos afeto. Mas isso aconteceu quase que imediatamente. E todas as vezes que ela perguntava a ele se algo estava errado, ele dizia que não e incentivava nela uma expectativa de que aquele plano inicial ia acontecer, ia se realizar. Acontece que, chegando próximo ao Natal, ele vem do estado em que ele estava para o Rio de Janeiro, somente na intenção de informar a esposa que ele estaria entrando com um processo de divórcio. Na verdade, ele nem informou que entraria com o processo. Ele só disse a ela que não queria mais estar casado com ela e que ela teria que iniciar o processo de divórcio. E ele simplesmente veio e deu a notícia e foi embora. A família toda estava esperando por ele, com expectativas de passarem o Natal juntos. E isso significou uma tristeza, uma surpresa infeliz para os filhos também, que estavam esperando pelo pai. Então, nesse caso, nós entendemos que também é possível aí a formulação do pedido de indenização por danos morais. Bom, existem com certeza outros casos que também permitirão, ensejarão esse pedido, mas como eu disse, a análise ela é casuística, considerando que nós não temos um dispositivo de lei que verse sobre esse assunto diretamente. Então, a gente extrai os requisitos e os critérios que devemos adotar da jurisprudência, do entendimento que tem sido adotado pelos tribunais, enfim. Dessa forma, nós construímos critérios para seguir na hora de analisar o caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários. Compartilhe esse vídeo e fique atento, porque nós vamos lançar outras perguntas, outras enquetes, e é sempre muito bom quando vocês participam. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.